Bem, pessoal, boa tarde a todos. Então, vamos dar início, né, a mais uma aula de cálculo, né? Estamos nos dirigindo para os finalmente, para a conclusão da disciplina. E hoje eu vou falar sobre o penúltimo tópico, que seria a mudança de coordenadas para coordenadas esféricas. E depois eu vou falar mais um tópico sobre o cálculo de área e o assunto está concluído, né? A ementa de cálculo 2 está completa, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar, tá? Então, vamos continuar aqui. Bem, então vamos analisar como seria o espaço das coordenadas esféricas, tá? Primeiro, a gente sempre pensa no seguinte: quando a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas, a gente quer transformar algo do sistema cartesiano para um outro sistema. E quando você fala em coordenadas esféricas, você pensa em três variáveis. Essas três variáveis são o raio, o ângulo θ no plano XY e o ângulo φ num plano que seria entre Z e o plano XY. Então, vocês vão ver na literatura, nas coordenadas esféricas, o raio sendo representado por R ou Rho, né? R ou Rho. Então, se vocês verem, é a representação do raio, né? R ou o raio. Vocês vão ver também, às vezes você vê no plano XY o ângulo φ, mas é mais comum θ, tá? E aí você também tem o ângulo φ, que às vezes ele é representado por esse φ ou esse outro φ aqui, né? Então, são as duas formas de escrever o ângulo φ, tá? Que é o ângulo que é formado entre o eixo Z, né? Então, é um ângulo que vai sendo formado numa diagonal que representa o raio, né? Então, esse ângulo φ, né? Eu vou imaginar que isso aqui é um ponto P. Esse ponto P seria o ponto que vai dar origem a essas coordenadas esféricas. Então, o ângulo φ sempre vai ser o ângulo entre o eixo Z e eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de O e a reta OP. Tá? Então, olha só, pessoal. Como é que a gente vai pensar nesse ponto que dá origem às coordenadas esféricas? A gente vai calcular esses pontos, tá? Então, como é que a gente vai calcular esses pontos? Se você olhar aqui para o ponto P, se você olhar aqui, olha, para o ponto P, você pode pensar que, olha, o raio, né? Aqui é a origem, e aí você pode calcular o valor de Z. A gente pode começar até calculando o Z, né? Já tem representação aqui. Olha, se você traçar aqui uma paralela a essa reta aqui, você traçar uma paralela, então você poderia calcular esse ponto Z aqui, através do cosseno de φ, né? Então, se você, por exemplo, pegar aqui, olha, cosseno de φ, quem é o cosseno de φ? O cosseno de φ, né, o cateto adjacente pela hipotenusa, o cateto adjacente seria o Z e a hipotenusa seria o raio, que é a distância OP, tá? Então, o Z é R cosseno φ. Então, o Z, que é essa medida aqui, nessa ordenada, é o R cosseno φ. Então, esse R cosseno φ já é uma das variáveis, uma das ordenadas em coordenadas esféricas, tá? Então, o espaço esférico, ele vai ser o conjunto de possíveis triplas ordenadas de coordenadas esféricas
que vão representar os pontos no espaço, ou seja, é um conjunto que vai depender do ρ ou do r, né, do raio, do φ e do θ, tá? Aí tá, como é que você vai calcular o x e o y? Você vai ter que ir lá para o plano XY. Então, olhem só aqui no plano XY. Então, aqui, olha, se eu traçar aqui uma paralela aqui ao eixo X, eu vou ter aqui o Y e eu vou ter bem aqui o X. Então, como é que você vai calcular o X? Olha, você pode calcular o cosseno de θ, né? Então, se você olhar aqui o cosseno de θ, olha, cosseno de θ vai ser o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o x. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é isso aqui, olha. Se você olhar o cosseno de φ, você tirou aqui. Então, se você pegar esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é o seno de φ. Então, olha, aqui é φ e aqui é 90 menos φ. Então, se você pegar aqui, você pode, olha, se você, olha, aqui é R. Se aqui você calculou e aqui é R cosseno de φ, né? Você calculou, olha, R cosseno φ e esse lado aqui. Então, isso aqui é um triângulo, olha só. Esse lado aqui, ele é igual a este aqui. Então, se você calcular esse lado aqui, você vai estar calculando esse aqui de baixo. Então, olha, o cosseno de φ é o cateto adjacente, que é o Z, sobre a hipotenusa, que é R. Quem é o seno? É o cateto oposto, que é esse tamanho aqui. Então, eu vou chamar esse cateto aqui de A, né? Então, olha, se você calcular seno de φ, vou colocar bem aqui, olha. Seno de φ é igual ao cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o R. Tá aqui a hipotenusa, que é o R. Então, esse A, ele vai ser igual a R seno de φ. Então, essa medida aqui de baixo, pessoal, ela é igual àquela medida lá de cima. Essa medida aqui é o R seno de φ. Essa medida aqui. Então, quando você calcula o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é R seno de φ. Então, quem é que vai ser o x? R seno de φ cosseno θ. Então, é assim que você vai calcular o x. E o y, a mesma coisa. Você vai calcular, né? Olha, se você calculou aqui o cosseno de θ, essa medida aqui é y, né? Essa medida aqui é o y, que é igual a esse y aqui. Então, você pode usar, calcular o seno de θ. Quem vai ser o seno de θ? Seno de θ vai ser igual a y sobre a hipotenusa, que é R seno de φ, tá? Então, o y vai ser R seno de φ cosseno seno de θ. Então, notem o seguinte, o que está representado aqui são as coordenadas esféricas. A transformação de um ponto que está em coordenada cartesiana para coordenadas esféricas. Essa é a transformação, tá? Então, se nós formos trabalhar com coordenadas esféricas, nós vamos ter que substituir o x, o y e o z da minha função que está no R4, eu vou ter que substituir por esses pontos, e o dv, que é o elemento de volume, eu vou ter que calcular o determinante da matriz jacobiana desta transformação, tá? Então, a matriz jacobiana dessa transformação, a gente vai calcular, a partir do momento que a gente calcular aqui na aula, eu vou mostrar para vocês, você não precisa calcular de novo para fazer uma questão, você já vai saber.
é que nem a coordenada cilíndrica. Você já sabe que o elemento dv, o dx, dy, dz, você vai substituir por r, dr, dθ, dz. Então, a mesma coisa aqui. Então, a gente tem isso aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou sair rapidinho daqui e eu vou lá no GeoGebra mostrar para você a animação das coordenadas esféricas. Antes de ir para lá, só gostaria de falar sobre o intervalo, né? O intervalo, isso aqui é uma convenção, a gente chama de convenção norte-americana, tá? Que tem outras convenções que são diferentes da norte-americana, e a gente segue essa, né? O intervalo do raio começa em zero, né? O raio é positivo, vai até um valor, vai depender do seu problema, então tá aqui de zero a infinito. O θ vai de 0 a 2π, uma esfera completa, e o φ, esse ângulo aqui, ele começa em zero aqui no eixo Z e vai até π, até o outro lado do eixo Z, o φ. O φ não vai de 0 a 2π, o φ vai de 0 a π. Essa convenção, pessoal, por que ela aconteceu e por que o θ vai de 0 a 2π e o φ de 0 a π? Deixa eu ver se eu tenho uma moeda aqui para mostrar para vocês. Não sei se eu tenho uma moeda aqui. Bem, eu não tenho nenhuma moeda aqui, mas tem um globo aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui na câmera. Se você olhar aqui de frente esse globo, você vai olhar, olhando no plano, você vai ver uma circunferência, né? Se você pegar só a circunferência, um anel, e você girar esse anel, der a volta completa nele, né? 2π, você gera uma esfera nessa direção, você gera uma esfera, tá? Se você olhar o globo terrestre, né, você tem as linhas longitudinais e as linhas transversais, né? Então, você tem aqui essas linhas. Se você olhar essas linhas transversais, elas são circunferências completas, né? As linhas transversais. E você tem as linhas que elas começam aqui no polo. Se você olhar o desenho, você pode olhar aí no Google. Olha, se você olhar, a marcação delas começa no polo e termina no outro polo. Ou seja, vai de 0 a π, de 0 a 180. Quando você pensa no globo como um todo, a volta completa no plano é 360. Mas se você pensar do polo norte ao polo sul, é 180 que você mede. Você não mede 2π, é 180 de um até outro. E na verdade, até em programas de computador, se você fizer um programinha para gerar os pontos da esfera, esse programinha ele vai realmente fazer um laço. Não sei se vocês lembram lá do Python, quando a gente fez os laços for, um dentro do outro. Você pode imaginar um laço onde você coloca assim: para R variando de 0 até um determinado valor, para θ de 0 a π, para θ de 0 a 2π, para φ de 0 a π. O que o laço for faz? Ele, quando ele vai variar, ele mantém uma variável fixa e varia as variáveis internas. E quando você vai plotar uma superfície e também vai calcular uma integral dupla, você faz a mesma coisa que um programa faz lá no Python, naqueles laços de repetição. Quando você tem um laço dentro do outro, você mantém um fixo, varia o segundo, e o que está mais interno, você vai variando de um a um até acabar. A integral tripla é assim. Então, para você resolver uma integral tripla, você tem que manter, para você integrar em relação a uma variável, você integra, mas mantém as outras constantes. Então, eu vou sair um momento daqui, tá? Que a aula inteira vai ser coordenadas esféricas, tá? Então, a gente vai explorar bastante isso. Deixa eu sair um pouquinho daqui e vou abrir uma outra tela para vocês. Pessoal, confiram aí comigo se vocês estão vendo, tá? A tela que eu estou mostrando aqui do GeoGebra. Deixa eu ampliar aqui.
Então, olha só aqui, pessoal. Aqui, eu coloquei aqui no GeoGebra, chamei aqui A, um vetor, né? Que é um ponto, né? Um ponto aqui, que é aquele ponto P. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu só subir esse ponto aqui. Só para ficar parecido com o que a gente mostrou lá. Olha só aqui. Esse vetor aqui que vocês estão vendo aqui em preto é aquele vetor que eu falei para vocês, o vetor OP, né? E aí aqui você está vendo o eixo Z, né? O R representa o raio. Eu variei o raio aqui de 0 até 2. E o U de 0 a 2π. Esse U seria o ângulo no plano XY, tá? Então aqui, olha. A, R, seno V. O primeiro elemento aqui é o X. O segundo elemento desse vetor é o Y e o terceiro elemento desse vetor é o Z. O X é igual a R seno de V cosseno de U, que a gente acabou de deduzir. O Y é R seno V seno U e o Z é R cosseno V. Lembrem que esse ângulo V é o ângulo φ, que varia de 0 a π. Então, tá aqui, eu coloquei de 0 até π. E o U de 0 a 2π. O raio eu escolhi aqui de 0 a 2 só para a gente verificar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o raio fixo. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou deixar o raio fixo e vou fixar também... deixa eu ver quem eu posso fixar. Vou fixar o V, vou deixar o raio e o V fixo e vou variar só o U. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, eu vou olhar aqui de cima para vocês verem. Olha o que acontece com o U, tá variando de 0 a 2π. Notem que ele dá uma volta completa. Ele dá uma volta completa. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fixar o U em um ponto qualquer e vou variar o R. Olha o que acontece. Quando você varia o R, a tua esfera ela vai crescendo, né? Na verdade, eu estou mostrando só o ponto, eu estou mostrando o ponto que vai gerar a esfera. Eu ainda não mostrei a geração dela. Então, olha só aqui. Agora eu vou deixar constante aqui esse raio, vou deixar constante 1 no ponto qualquer e vou variar o ângulo φ. Olha só o que acontece. Ele vai de 0 a π sempre, olha. Então, ele vai... Só que, assim, claro que ele não fica indo e voltando. Ele vai de 0 a π. Ele começa aqui no eixo Z. É porque isso aqui é uma animação. Ele começa no eixo Z e vai até lá embaixo, π. Então, um ângulo dá a volta completa para gerar circunferência. Aquelas circunferências quando você olha de cima. E o outro ângulo vai gerar... a parte transversal da esfera, tá? Então, de um polo até outro, tá? Então, esse é o ponto aqui que vai gerar. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui outra tela do GeoGebra para vocês. Só um minuto. Tá carregando aqui. Vejam se vocês estão vendo uma esfera que eu coloquei azul. Se vocês não estiverem vendo, avisem, porque às vezes não troca, tá? No automático. Então, eu estou mostrando para vocês aqui a esfera. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Olhem só aqui. A esfera... eu coloquei aqui a equação dela em coordenadas esféricas já, tá? O variando de 0 a π, não sei se está dando para vocês enxergarem, está um pouco pequeno. O de 0 a π e o V de 0 a 2π, né? Notem o seguinte, olhem só aqui, eu vou mostrar de cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar fixo o raio. Olha só, pessoal.
eu deixei fixo o raio e o ângulo φ, estou variando só o ângulo θ, que é representado pelo V aqui. Olha só como ele gira de 0 a 2π. Ele dá a volta completa para gerar essas circunferências aí. E quem é que monta essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui para dar essas circunferências menores? É o crescimento do raio, que eu vou dar uma pausa aqui para vocês verem. Olha o crescimento do raio. Se o raio vai diminuindo, a tua esfera ela vai diminuindo. Então, se vocês estão vendo aí a animação, que eu coloquei ela no plano, olha só. Aí o raio vai crescendo. Então, cada linha dessa que vocês estão vendo aqui, essas circunferências, seriam esferas com raios menores, né? Ou seria um ponto fixo na esfera quando o raio está crescendo. O raio está crescendo e aí você vai montando a esfera. Como é que você monta a esfera no programa do computador? Através das linhas da grade. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, tanto essas circunferências como essas linhas que vocês estão vendo retas, a gente chama esse cruzamento de linhas da grade. Como é que elas são montadas? Eu mantenho uma variável fixa e vario as outras, ou mantenho duas fixas e vario uma. E aí eu vou montando, tá? Por exemplo, quando eu coloco ela em pé, como é que é montado essa ligação entre os polos, né? Como é que é montado? É como se você deixasse o raio fixo em algum ponto. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele fixo em algum ponto. Pronto. Agora eu vou variar aqui o φ. Deixa eu colocar de lado aqui para vocês verem. Olha só aqui. Tá variando só um pouquinho dele, olha. Olha aqui, olha só, pessoal. Subiu, começa sempre lá de cima e vai descer agora até π, olha. Por que não está chegando até o final da esfera? Porque eu peguei um raio igual a 0,53. Se eu pegasse um raio igual a 1, ia pegar toda a esfera. Ó. Eu vou marcar aqui, ó. Olha só, peguei toda a esfera agora. Eu coloquei o raio igual a 1. Tá? Então, é assim que é montada uma superfície em 3 dimensões, através das linhas da grade. Aqui você está vendo várias linhas, mas são infinitas linhas, né? São infinitas linhas, porque quando você monta, você tem uma equação, mas isso aí é como se fosse uma malha, né? Uma malha que vai representar isso, tá? Deixa eu ver, era isso que eu queria mostrar aqui então para vocês. Então eu vou sair daqui e vou voltar para lá. A continuação do estudo das coordenadas esféricas, tá? Então, sempre você vai ter um ponto que vai dar origem às coordenadas esféricas, né? A gente chama isso aqui de um raio esférico, que virtualmente conteria um ponto no espaço e os dois ângulos que são suficientes, né, para mostrar. Então, eu mostrei aqui para vocês a definição, como foi a montagem das coordenadas esféricas. Lembrando que o raio sempre vai variar de 0 até um determinado valor, né? E o x e o y, o x vai ser r cosseno θ seno φ e o y r seno θ seno φ, tá? Ok, agora vamos ver, a gente acabou de ver as relações entre as coordenadas retangulares e as esféricas, né? Então, a gente chegou à conclusão, que nós vamos ter que o nosso x vai ser igual ao r seno φ cosseno θ, o meu y vai ser o r seno φ seno θ, o meu z vai ser o r cosseno de φ, onde o θ varia de 0 a 2π, o meu φ varia de 0 a π, e o raio eu vou colocar de 0 até, vou colocar aqui um R1, pode ser 0 a infinito, mas a gente aqui nas nossas integrais
nós vamos ter o valor limitado. Pessoal, estou mostrando novamente aqui um slide que eu quero fazer uma explicação para vocês, tá? Então, olha só aqui. Só rearrumei aqui as equações. Olha só, quando a gente... como é que ficam as relações entre as coordenadas retangulares e as coordenadas esféricas? Essas relações, pessoal, você pode, a partir desse ponto, né, que é um ponto que vai dar origem, que é aquele ponto que eu mostrei para vocês, é o ponto P aqui, ó, que dá origem às coordenadas esféricas, você pode, a partir deste ponto, encontrar uma relação, né, entre essas coordenadas e o próprio raio. Você pode encontrar a equação cartesiana. Como é que você faz isso? Basta você calcular esse R. Quem é esse R? Quem é esse R? Esse raio nada mais é que o módulo da distância, se eu chamar aqui de ponto O, de O até P. Não é verdade? Então, esse raio é igual ao módulo, né, que é a raiz quadrada. Se você diz que, se você, em coordenadas retangulares, falar que esse ponto tem coordenadas x, y, z, e aqui é a origem, qual é a distância de x até a origem? X menos zero, que é x ao quadrado. Então, você pode colocar assim, ó, x ao quadrado mais y menos zero ao quadrado, que é y ao quadrado, mais e ao quadrado. Quando tu elevas tudo ao quadrado aqui, tu chegas nesta equação, x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa equação aqui, pessoal, é a equação cartesiana da esfera, tá? Então, nota que a equação dela é semelhante à da circunferência. Aumenta uma variável, que é a ordenada z, né? Porque o ponto está lá no espaço. Quando a gente encontrou a equação da circunferência, a equação cartesiana, a gente usa a mesma definição, né? Então, se eu olhasse só para o plano aqui, eu calcular essa distância aqui, desse R' aqui, imaginando aqui um ponto P1, né? Então, se eu imaginar um ponto P1, o que eu posso fazer se eu imaginar um ponto P1 e calcular essa distância R1? É a mesma coisa, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, se eu não tivesse o eixo Z, eu estaria encontrando a equação da circunferência. Então, essa aqui é a equação cartesiana da esfera, tá? Essa equação aqui. Equação cartesiana da esfera, tá? Então, a partir daqui, do conhecimento aqui que a gente já tem das coordenadas esféricas, da equação cartesiana da esfera, lembrando, pessoal, que se eu não estiver na origem, essa equação aqui é a mesma coisa, vai ficar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais e menos e0 ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, equação cartesiana da esfera com centro na origem, né? Centro na origem. Se o centro for fora, pensa numa equação assim, olha, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, olha, x0, y0 e z0 é o centro dessa esfera aqui, tá? Como é que você calcula os ângulos? Só usar as fórmulas das coordenadas esféricas aqui, olha. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a tangente de θ, desse ângulo θ aqui, é só você dividir a equação do y pelo x. Seno sobre cosseno da tangente de θ, olha como é que ficaria. Ficaria y sobre r seno φ, vezes r seno φ sobre x. Então, para calcular a tangente de θ, tu divide, olha, y sobre x. Aí tu calcula a tangente
de θ, tá? Então, θ é arco tangente de y sobre x. Ah, eu quero calcular o cosseno de φ. Quem é o cosseno de φ? Tira daqui, olha. É z sobre r. Mas quem é o r? O r é a distância do ponto O até o ponto P. Então, o ângulo φ é o arco cujo cosseno é z sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado. Então, existem várias relações entre as coordenadas retangulares e esféricas que vocês podem extrair a partir dessas equações, tá, pessoal? Então, esta é a equação da esfera, tá? Então, continuando. Uma outra coisa que a gente tem, por exemplo, é elemento de volume. Para que eu vou precisar do elemento do volume? Bem, eu vou precisar do elemento do volume porque eu vou ter que resolver uma integral tripla, que tem um dv, né? Que vai ter um dv lá que eu não sei por quem que eu vou substituir. Né? Então, quem será o meu dv? Quem será? Eu vou tirar daqui dessa figura intuitivamente o dv, mas eu vou calcular também utilizando a matriz jacobiana com vocês. Tá? Então, olha só aqui. Pensem no seguinte aqui. Se você tem um volume qualquer, você quer calcular um volume, você tem uma estrutura qualquer, quem é o volume? É a área de uma determinada base vezes a altura. Essa é a fórmula padrão de volume que vocês aprenderam, a fórmula padrão. Então, olha só aqui. Eu posso calcular a área, por exemplo, dessa base aqui, que é a mesma que está lá embaixo, e a altura é dr, né? Então, quem é a área do que eu achurei aqui em preto? Eu sei que a minha altura é dr, tá aqui a altura, olha. A altura é o dr, né? Então, o dv vai ser algo que eu não sei quem é, vezes esse dr, que é a altura. Então, como é que você calcula isso, né? Esse elemento aqui, pessoal, quando ele é infinitesimal, ele se aproxima de um retângulo, que a gente chama de um retângulo polar, né? Um retângulo polar. Ele se aproxima muito de um retângulo. Mas aqui, olha, você tem esse tamanho aqui, né? Você tem isto e você tem isto aqui. Não é verdade? Como é que você calcula este tamanho aqui? Esse tamanho aqui, ele é mais fácil de calcular, porque você pode subir aqui o raio, e bem aqui, olha, né? Você pode dizer, se isso aqui for muito pequeno mesmo, isso daqui, você pode pegar esse elemento, projetar aqui para o ângulo φ, né? Então, você pode dizer que isso aqui é um dφ. Esse ângulo aqui é um dφ, ele é muito pequeno, ele é infinitesimal. Então, vocês lembram lá das medidas, lá quando você tem aqui, olha, um ângulo θ, e aqui é o raio, quanto é que mede esse arco, né? Esse arco é igual a R vezes θ, e você usa a mesma fórmula, né? Então, esse pedaço bem aqui é R dφ, que é o que está aparecendo aqui, olha, R dφ. Então, tu já tem uma medida, aí falta esta medida aqui, essa outra medida aqui. Como é que você tira essa outra medida aqui? Se você tiver dúvida, olha, você pode fazer uma projeção aqui, olha, eu vou fazer ela bem aqui. E aí ela vai chegar bem aqui, tá? Notem, pessoal, o seguinte, que quando você faz isso, é como se você, olha, eu vou puxar aqui um arco, olha, estou puxando o arco, olha. Esse arco é igual a este arco aqui. Se você olhar, essa medida aqui nós calculamos, né? Nós calculamos essa medida, ela é R seno de φ, que é aquele raio que está no plano, a projeção do ponto P. Então, e se aqui no plano XY o ângulo é θ, bem aqui é um dθ. Então, é como se você olhasse assim, olha. Você tem aqui um dθ,
E bem aqui do lado, um R seno de φ. Então, quanto é que vale essa medida que eu vou chamar de B? Vai ser R seno de φ dθ. R seno de φ dθ. R vezes seno de φ dθ. Então, notem, quem é que vai entrar aí nessa incógnita que eu coloquei aqui? É a área desse retângulozinho aí, que vai ser R de φ vezes R seno de φ dθ vezes o dr. Ou seja, o meu elemento de volume é R ao quadrado seno de φ dr dθ dφ. Bem, a gente demonstrou isso só olhando para o desenho, mas em cálculo a gente mostra isso encontrando a matriz jacobiana, tá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte aqui. Bem, então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pergunta. Bem, eu coloquei um link aqui porque algumas figuras eu tirei da aula de eletromagnetismo de um professor da Unesp. A revisão dele de análise vetorial de coordenadas cilíndricas e esféricas é muito boa. Então, coloquei o link aqui. Quem tiver interesse de ir lá olhar. Não sei se vocês fazem Física 3, mas quem tiver interesse de olhar, realmente a revisão dele é excelente. Então, eu vou mostrar para vocês uma animação. Eu vou sair daqui para mostrar a animação do elemento de volume. Eu planejei para mostrar algo hoje para vocês. Se não der para concluir tudo, eu vou concluir segunda. Mas eu quero falar de forma um pouco mais lenta, porque não é muito simples as coordenadas esféricas. Você já viu, a integral tripla, ela exige realmente um grau de visualização muito mais apurado que tudo que vocês viram até agora, tá? Então, por isso que eu estou realmente dando ênfase para essa visualização, tá, pessoal? Então, só um minutinho. Pessoal, eu estou mostrando aqui um vídeo para vocês, tá? Da animação do elemento de volume. Vejam se vocês estão vendo. Olha só aqui. Então, olha, esse é o elemento de volume, tá? Notem que se ele estiver girando aqui no plano XY, se você estiver variando o θ de 0 a 2π, tá? O que vai acontecer se estiver variando o θ de 0 a 2π? Você vai ver toda a esfera sendo percorrida, tá? Então, deixa eu sair daqui um pouquinho para mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Então, vejam aí, olha só, estou novamente mostrando o elemento de volume, tá? Que é um print daquele vídeo. Por que ele tem essa forma? Porque cada face, na verdade, pessoal, representa um valor constante. Eu vim falando isso para vocês desde o início, né? Então, cada face representa um valor constante para uma das coordenadas esféricas. Então, um par de faces representa valores constantes de R. Então, olha só, lembra quando eu falei para você? Quando eu vou aumentando R, o raio vai aumentando. Então, olha, aqui tu tem um R. Quando é aqui atrás, tu já tem outro R. Nessa face aqui, o R é constante, tá? Então, eles serão ligeiramente curvos, como se abraçassem, né, uma esfera. E, por exemplo, olha, você tem essa face que representa o π, né? Por quê? Porque vai variando do Z lá de cima até lá embaixo. Então, vai crescendo, isso daqui vai crescendo. Assim como essa parte amarela vai crescendo. Aqui, o nome
não está muito de acordo, tá? Porque isso aqui eu peguei um print daquele vídeo. Porque muitas vezes o pessoal troca o φ com o θ. Mas o que vocês têm que ter em mente? Que nessas faces, existe sempre uma variável que está constante nessas faces, tá? Então, por quê? Porque você tem se você tiver no plano, esse aqui está representando o plano XY, né? O φ, esse φ não é o nosso teto, então esse aqui está representando o φ. De 0 a 2π, aqui tu tens o que vai de um polo até outro e o raio, tá? Outra coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês sobre a questão dos vetores unitários, tá? Então, olha só, quando o pessoal aí que está fazendo o trabalho final, que pegou esses temas de superfícies, né, paramétricas e suas áreas, vocês vão precisar falar sobre isso, né? Então, quando você está trabalhando com uma superfície, toda superfície ela é representada por uma função vetorial, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser representar a função vetorial da esfera, eu vou dizer que a função da esfera vai ser representada pelo R, eu vou chamar φ, né? Aqui está o φ, está o φ pequeno. Deixa eu colocar ele aqui. Para a gente variar, você saber que é a mesma coisa. Então, R, φ e θ. Tá, e aí como é que representa a função vetorial da esfera? Você vai pegar as equações, né, das coordenadas esféricas e jogar aqui. Quem é o x? O x é R seno φ cosseno de θ. Padroniza na tua mente que o φ é o ângulo que vai de um polo até outro, que vai de 0 a π. E que o x e o y vão ter seno φ. E só o z que vai ter cosseno φ. Já só vai ter θ só no plano XY. O x está com cosseno e o y com seno. Tá? Isso aqui é o x. Na direção do vetor unitário i, mais o y, que é r, seno φ, seno θ, mais o r, cosseno φ, que é o z. Essa aqui é a função vetorial que representa uma esfera. É a função vetorial que representa a esfera, tá? Você pode escrever uma função vetorial na forma vetorial como ela está ou na forma escalar. Quando você escreve na forma escalar, né, o sigma de r, φ e θ, na forma escalar, é aquele vetor que eu coloquei lá no GeoGebra para plotar. Então, olha, r seno φ cosseno θ, vírgula, r seno φ seno θ, r cosseno φ. Isso aqui é a forma vetorial, tá? Então, você tem, quando você está trabalhando com uma esfera, isso aqui é basicamente importante para o pessoal que estuda eletricidade e eletromagnetismo. Pessoal também que trabalha com fluxo em vasos de pressão. Então, por exemplo, você vai trabalhar na área de engenharia civil com vasos de pressão. Você vai ter que entender de campo vetorial, de como e também de como funciona essa questão de fluxo digamos, em estruturas que são sólidos, que simulam os sólidos completamente, né, fechados. A abertura pode ter uma tampa, mas quando você tampa, virou um sólido mesmo ali, tá? Então, olha só, eu vou pegar, para você calcular esses vetores unitários, a primeira coisa que você faz é calcular as derivadas parciais dessa função vetorial em relação a R, em relação a θ e em relação a φ, que é o que a gente vai precisar para o jacobiano, tá? Então, eu vou calcular essas derivadas. Olha só aqui. Calculando a derivada dessa função vetorial em relação a R, vai dar seno de φ cosseno de θ vezes I em relação a R, mais seno de φ seno de θ vezes J mais cosseno de φ vezes o K, tá?
Então, é o seguinte, quando você faz isso aqui, você acabou de calcular a derivada do sigma em relação a R. Daqui a pouco eu vou precisar dela, tá? E agora eu vou calcular a derivada do sigma em relação ao φ logo. Vamos logo calcular em relação ao φ. Ao φ, nós vamos ter, repetindo R, vai ser R, né? O R é constante, a derivada do seno é cosseno. Cosseno φ, repete o cosseno θ, porque ele é constante. Mesma coisa aqui, mais R, derivada do seno é cosseno de φ, repete o seno de θ, porque ele é constante, e a derivada agora do cosseno é menos seno, tá? E a derivada do sigma em relação a θ, você vai ver, repete o R seno φ, e a derivada do cosseno é menos seno. Mais, aqui vai ficar, tu repete de novo R seno φ, e a derivada do seno de θ é cosseno de θ. E a derivada do terceiro ali membro vai dar tudo zero, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar para vocês os vetores. Aí nós vamos colocar isso daqui, essas três derivadas da função vetorial, em função dos vetores unitários. O que é um vetor unitário? Vocês viram que um vetor unitário é aquele onde o comprimento dele é 1, né? Então, esse ER que aparece aí, ER, é θ e é φ, são vetores unitários. Ou seja, o comprimento é 1, tá? O que é o comprimento de um vetor igual a 1? É quando o módulo dele é 1. É isso que é um vetor unitário. Aí você vai olhar aqui para essa derivada aqui, e você vai ver que se você fizer isso aqui, olha, eu vou colocar aqui, del, eu vou repetir o R aqui fora, e vou colocar aqui, deixa eu ver, o seno de φ fora. Olha só, pessoal, coloquei o seno de φ fora, e vai ficar aqui, dentro do parêntese, menos seno de θi, mais cosseno de θj. Se você olhar esse vetor que está dentro do parêntese aqui, ele é um vetor unitário. Calcula aí mentalmente, ó, raiz quadrada de menos seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. O módulo desse vetor aqui dá 1, tá? Então, esse vetor aqui, ele é chamado de Eθ, tá? De Eθ. Então, o Eθ é isso daqui, tá? Aí você vem para esse daqui. Então, aqui você vai dizer que a derivada de sigma, né, que é a função vetorial em relação a θ, é R seno de φ é θ. Quem é o Eθ? É o vetor unitário, tá? Agora, vamos olhar aqui para esse outro aqui. Vamos ver quem é o vetor unitário aqui. O R, ele não vai desaparecer do módulo. Então, o R, com certeza, está fora. Tá? Se eu pegar e colocar esse vetor aqui todinho dentro, olha, cosseno de φ, cosseno de θ, vezes I, mais cosseno de φ, seno de θ, menos seno de φ, K, né? Aqui é I, J, e aqui é o K. Olha só o que acontece. Vamos calcular o módulo desse vetor para ver se ele dá 1. Só vocês calcularem raiz quadrada, vai ficar cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de φ.
Logo de cara, aqui no primeiro, eu coloco cosseno ao quadrado de φ em evidência, sobra dentro do parêntese cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que dá 1. E aí sobra cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que dá 1. Então, tudo isso daqui é um vetor unitário. Quando você calcula o módulo disso daqui, vai dar 1. A norma vai dar 1. Então, isso aqui é o Eφ. Ou seja, essa derivada é o REφ. Tá? E essa última aqui? Essa daqui, se você calcular o módulo disso daqui, a raiz quadrada de seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de φ, isso aqui tudo dá 1. Então, isso daqui é o ER. Tudo isso daqui é o ER. Tá? Então, esses três são os vetores unitários da esfera. Pessoal aí que vai apresentar isso aí no trabalho final, tá? Então, essa é a explicação aqui dos vetores unitários da esfera, tá? Ok. Então, como é que eu vou ter que fazer aqui na integral dupla? Então, eu tenho uma integral aqui que está em coordenadas retangulares. Então, eu vou colocar aqui o meu sólido E, que é uma esfera, e eu tenho aqui uma função f de xyz dv, e eu tenho que transformar isso para as coordenadas esféricas. Eu vou colocar aqui eu vou colocar ρ, θ e φ. Então, no lugar do meu x, vai entrar o R cosseno R seno φ, R seno φ cosseno θ, vai entrar o R seno φ seno θ, e no Z vai entrar o R cosseno φ. No lugar do dv vai entrar o módulo, né? O módulo do determinante da matriz jacobiana, que é del x yz em relação a del r θ e φ. Essa ordem aqui de baixo, pessoal, tanto faz. Por quê? Porque você vai calcular o módulo. Então, às vezes, quando você calcula primeiro em relação a θ ou em relação a φ, pode dar um menos no seu determinante no sinal final, mas como é o módulo, então não vai alterar o resultado. Tá? Aí aqui, vou colocar dr, dθ, dφ. Essa aqui, pessoal, é a fórmula de mudança de variáveis. Então, eu vou calcular, né, esse determinante aqui, tá? Então, olha só. Vou colocar R, como eu coloquei lá, θ e φ. Então, aqui vai entrar aqui em cima a derivada de x em relação a R, depois a derivada de x em relação a θ, depois em relação a φ, né? Então, olha, derivada de x em relação a R vai entrar seno φ cosseno θ. Depois, derivada de x em relação a θ. Derivada de x em relação a θ vai ser R seno φ, derivada do seno de θ, é quem? Cosseno de θ, tá? Não é isso? Espera aí, em relação a θ, né? Tá errado aqui. Derivada de x em relação a θ vai ficar R, repete o R, em relação a θ, repete seno de φ. Derivada do cosseno de θ é menos seno de θ, não é isso? Então, aqui é menos. Depois, derivada de x em relação a φ. Então, vai ficar R, repete o R, derivada do seno de φ, cosseno de φ,
e repete o cosseno de θ. Ok, agora a gente vai derivar o y em relação a r. Então, repete, agora é y, repete o seno de φ, seno de θ. Agora, y em relação a θ, repete o r seno de φ, derivada do seno é cosseno. Agora, tu vai derivar o y em relação a φ, vai ser r cosseno φ, seno θ. Agora, o z, primeiro derivar o z em relação a r, cosseno de φ. Depois o z em relação a θ, 0. Depois em relação a φ, menos r seno de φ. Agora a gente vai calcular o determinante disso. Diagonal principal, vou multiplicar toda aqui, sem trocar o sinal. Então vai ficar menos r ao quadrado, seno ao cubo de φ, não é isso? Seno ao cubo de φ. Vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui, já achei essa diagonal aqui. Agora, eu vou pegar essa outra aqui, com esse aqui. Vai ficar mais, menos de novo, menos r ao quadrado. Ficou seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ. Seno de φ. Então, seno vezes seno, seno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ. Então, já foi a segunda diagonal principal. Agora, eu vou pegar essa daqui dá 0. Tá 0. Agora, eu vou pegar as diagonais secundárias. Essa dá 0. Essa daqui, trocar de sinal. Vai ficar menos r ao quadrado. Vai ficar, deixa eu ver, tem 2 cosseno de φ, então vai ficar cosseno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado de φ. Tem um seno de φ. Um seno de φ e um cosseno ao quadrado de θ. Então, já foi uma, duas, falta a terceira. Menos com menos, mais. Aqui tá menos com menos, mais. Aí tem que trocar o sinal de novo. Menos r ao quadrado. Então, essas duas aqui. R ao quadrado. Aqui ficou seno ao cubo de φ. Seno ao cubo de φ vezes seno ao quadrado de θ. Ok. Agora vamos arrumar isso daqui. Sobre del, r, θ e φ. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui com esse último aqui. Eu vou colocar menos r ao quadrado, seno ao cubo de φ em evidência. Então, vai sobrar dentro do parêntese cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. No segundo termo, eu posso colocar em evidência, eu posso colocar menos r ao quadrado. Por que eu coloquei r ao cubo aqui? É r ao quadrado. Menos r ao quadrado, nesse aqui. Aí eu posso colocar aqui em evidência, deixa eu ver, seno de φ. Seno de φ tem nos dois. Cosseno ao quadrado de φ também tem nos dois.
Aí sobrou de cima seno ao quadrado de θ. E bem aqui cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui dá 1. Isso daqui dá 1. Então, eu posso de novo colocar em evidência menos r ao quadrado seno de φ. Aí sobra seno ao quadrado de φ desse primeiro termo, mais cosseno ao quadrado de φ do segundo termo. Isso daqui dá 1. Então, deu menos r ao quadrado seno de φ. O módulo disso, então, o módulo de x, y, z, del, r, θ e φ é igual r ao quadrado seno de φ. Então, o nosso elemento dv é igual a r ao quadrado seno de φ dr dθ dφ. Notem que isso aqui é o que a gente já tinha encontrado bem aqui, olha. R ao quadrado, seno de φ, dr, dθ, dφ. Então, só com desenho a gente mostrou. Então, com jacobiano, vocês viram o trabalho que foi para encontrar esse elemento aí, tá bom? Bem, pessoal, confere, por gentileza, que eu estou mostrando aqui uma tela em branco, tá? Que eu vou escrever. Deixa eu só pegar aqui. Então, olha só, vamos aprender, então, a calcular aqui. Vamos ver aqui. Então, aplicações. Então, olha só, vamos calcular. Calcule a integral sobre um sólido W desta função aqui, ó, é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2 dx, dy, dz. Então, a gente quer integrar integral dessa função aqui, onde W é o sólido no primeiro octante, tá? Primeiro octante, né? Primeiro octante, vocês sabem, é aquele octante onde o x, o y e o z são positivos, né? No primeiro octante, aí aqui limitado pela esfera. Então, a equação da esfera é esta aqui. Z ao quadrado igual a 4. Não, 4 não, vou colocar 16. Pronto. Então, o raio da esfera é 4, né? E os cones. Então, esse sólido ele é limitado por 3 superfícies. A esfera, ele é limitado. Ele está no primeiro octante, é limitado por essa esfera e pelos seguintes cones. Z,
igual a raiz quadrada de 3x² mais y². E o outro cone é este aqui. Tá? Então, a gente quer calcular essa integral aí. Bem, pessoal, olha só. Quando você se depara com uma situação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer realmente é visualizar as superfícies. Porque se você não visualizar, fica muito realmente difícil. Então, assim, se você tiver dificuldade, você tem que assistir aquela primeira aula de geometria analítica, tá? Que eu deixei para vocês falando das equações da esfera. Hoje eu me dediquei bastante à equação da esfera, a equação do cone, como é que monta os traços, tudo isso aí, tá? Mas o que você tem que olhar aqui? Você tem que olhar, digamos, daqui a pouco eu vou mostrar no GeoGebra, tá? Eu vou mostrar no GeoGebra esse caso, esse desenho. Mas eu vou fazer um rabisco aqui. Digamos que eu não tivesse GeoGebra nenhum. Então, eu tenho que olhar e saber o que eu vou fazer. Né? Eu não sou muito boa para desenhar aqui online, né? No quadro até, mas assim, online, aqui na mesa digital fica difícil. Mas eu vou fazer um rabisco aqui para vocês pensarem comigo. Olha só, a esfera é isso aqui. Coloca aqui. Vou colocar assim, ó, X, vou colocar aqui o Y e o Z. O primeiro octante é esse aqui que está de frente para a gente, tá? A minha esfera, então, se eu estou pensando no primeiro octante, é só esse pedaço aqui da esfera, olha. O raio dela é 4, né? É 4. Vou colocar 4 aqui. Porém, olha o que está falando aqui, que ela é limitada por esses dois cones. Toda vez que você tiver isso, pessoal, você tem que achar a interseção entre essas superfícies. Então, olhando para a esfera, o que é um cone? Um cone é algo que sai da origem, né? Quando o x e o y é 0, 0, ele sai e pensa naquele chapéu lá do aniversário que você ia quando era criança. É um cone, é aquele chapéu, o chapéu de cone, né? Só que ele sai da origem e ele cresce. Então, olha ali, ponto 0, 0. Então, tu tem dois cones aí, né? Então, a gente pode achar a interseção dessa esfera com esses dois cones. Então, olha só, a primeira coisa que eu faço, sempre quando eu estou fazendo isso, eu faço assim, ó. Pego aqui. Olha só aqui. Eu vou pegar esse cone aqui. Solução. Então, ó, interseção. Agora, fiquei em dúvida se é com C cedilha ou com 2S. Vocês me falam aí, tá? Interseção do cone 1 e esfera. Então, olha só aqui, pessoal, prestem bem atenção. Eu vou pegar esse primeiro cone e vou elevar tudo isso aqui ao quadrado para eliminar essa raiz. Olha como é que fica. Z ao quadrado igual a 3x² mais y ao quadrado. Ok? Então, olha só aqui. Se eu pegar esse cone, ficou assim, ó. X² mais y ao quadrado igual a z ao quadrado sobre 3. Agora, olha só, eu vou pegar a equação da esfera. Eu vou pegar a equação da esfera, que é x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16, e vou montar a interseção com esse cone 1. Então, olha só. Então, eu vou substituir isso daqui. Tá vendo isso daqui? Eu vou substituir na equação da esfera. Quando eu fizer isso, eu estou achando a interseção desse cone com a esfera. Tá? Na equação da esfera. Então, olha só aqui. Olha o que eu vou fazer. Então, ó,
x quadrado mais y ao quadrado do cone, né? Z ao quadrado sobre 3. Vou lá, olha para a equação da esfera. Eu vou lá na equação da esfera, no lugar do x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou colocar z ao quadrado sobre 3. Está aqui, olha. Vou colocar aqui a equação da esfera. X quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16. Aí, no lugar desse x quadrado mais y ao quadrado, eu coloquei z ao quadrado sobre 3 do cone, mais o z ao quadrado igual a 16. Tirando o MMC de tudo aqui, vai ficar 3 mais 1, 4, 4z ao quadrado sobre 3 é igual a 16, então z ao quadrado é igual a 48 sobre 4, não é isso, pessoal? 48 sobre 4 dá 12, não é isso? Então, z é igual a raiz de 12. Eu não vou colocar mais e menos raiz de 12, porque nós só estamos olhando o primeiro octante. Então, a interseção do cone 1 com a esfera é raiz de 12. É em raiz de 12. Em z raiz de 12. Deixa eu pegar o outro cone aqui. Então, olha só aqui. Agora eu vou pegar o cone 2, esse aqui. Vou passar o 3, o 3 está dentro... Deixa eu olhar no meu problema se o 3 está dentro da raiz. O 3 está dentro da raiz. Então, se o 3 está dentro da raiz, eu já posso levar logo tudo ao quadrado, vai ficar z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3. Ou seja, x quadrado mais y ao quadrado é igual a 3z ao quadrado. Ou seja, agora eu vou pegar isso aqui e substituir na esfera. Substituir na equação da esfera, para eu poder achar a interseção, né? Então, vai ficar 3z ao quadrado mais o z ao quadrado da equação da esfera igual a 16, ou seja, 4z ao quadrado é igual a 16. Z é igual a raiz quadrada, 16 por 4 dá 4, então raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, então só interessa o 2. Então, um cone para no z igual a 2 e o outro no z raiz de 12. Então, tem um cone que está mais em cima e um cone que está mais embaixo. Então, olha o que a gente tem. A gente tem isso aqui, olha. Vou desenhar aqui, ó. Um cone ele está assim. E tem um outro cone que sai aqui da origem. Então, olha, tem esse primeiro cone, esse. Tá aqui é arredondado, né? Porque é um cone. E tu tens o segundo cone. Aí, o sólido ele é limitado. A esfera é que faz a tampa, tá aqui, a tampa dela. A esfera faz a tampa. Aí, atrás, tu tem um cone. Na frente, tu tem outro cone. E nas laterais, tu tem os planos limitando, que são as laterais, porque está no primeiro octante, né? Que é no plano ZY, o x é igual a 0, e o plano ZX, que são os que vão limitar o sólido. Então, esse aí é o sólido. Esse aí é o sólido. Como é que você vai definir agora, né? Porque a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas, né? Então, olha só aqui, pessoal, né? As coordenadas... A gente encontrou duas interseções. Deixa eu logo colocar. Foi z igual a raiz de 12 e a outra z igual a 2, né? Então, deixa eu passar para cá e só anotar aqui as interseções. Interseção. Z igual a raiz de 12 e z igual a 2, não é isso? Foi. Ok, agora olha só. O que eu quero fazer? Eu quero transformar aquela minha integral, né, que é a integral de E elevado a x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 sobre 2 dx dy dz para coordenadas esféricas, né? Para coordenadas esféricas. Como é que eu vou fazer isto, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro passo. Definir as minhas coordenadas esféricas.
x é igual a r, seno φ. Eu gosto sempre de começar com φ. R seno φ cosseno θ, o y, r seno φ seno θ, e o z é igual a r cosseno de φ, tá bom? Bem, então, o que que acontece? O raio da minha esfera, eu sei que vai de 0 até 4, tá? Mas o que que eu tenho que... O ângulo θ também, vocês... alguém já poderia me dizer de cara, tanto o raio vai de 0 até 4, né? E o θ, o que que vocês acham? Vai de quanto a quanto? O que que vocês acham, pessoal? Nada, não fez um silêncio assim mortal. Eu não sei se vocês estão entendendo tudo ou se vocês estão viajando na maionese. Eu espero chuto de 0 a π sobre 2. Então, você chutou certo. Muito obrigada pelo chute. Olha lá, vamos lá. Então, isso quer dizer que vocês estão entendendo tudo. Olha aqui, θ vai de 0 até π sobre 2, porque nós estamos no primeiro octante. Olha lá o desenho, primeiro octante. O θ não é o ângulo no plano XY? θ de 0 a π sobre 2. O φ é que é o problema. Por que que o φ é o problema? Porque o φ não vai de 0 a π. O φ, pessoal, deixa eu pintar aqui com uma corzinha para vocês. Espera aí, voltando. O φ, ele vai daqui desse ponto e termina aqui. Essa é a variação do φ. O θ, ele varia aqui, olha. 0 a π sobre 2. E o raio varia aqui, olha. 0 a 4. 0 até 4, que ele vai, a tampa dele é a própria esfera, então é 0 a 4 o raio. O θ de 0 a π sobre 2 e o φ é que é o nosso problema. Como é que a gente define o φ? A gente vai definir com a interseção que a gente acabou de encontrar. Com z igual a raiz de 2 e o z igual a 2. Aí você faz assim, olha. Então, olha só. Eu vou pegar esse z aqui, a equação do z, coordenadas esféricas, e vou colocar aqui, olha. Raiz de 12 é igual... O raio é 4, tá? Então, eu vou colocar lá na tampa, o raio é 4. 4 cosseno de φ. Então, cosseno de φ é igual a raiz de 12 sobre 4. Ou seja, quem é raiz de 12? Não é raiz de 4 vezes 3? Então, é 2 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o φ é o arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. E qual é o arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Vocês lembram? Qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2? Π sobre 6. Π sobre 6. Π sobre 6. Π sobre 6, né? Porque o π sobre 6 é 30 graus, né? O cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, tá certo? Π sobre 6. Aí depois você vai fazer agora com z igual a 2. Olha, z igual a 2. 2 é igual a 4 cosseno de φ. Ou seja, cosseno de φ é igual a meio. Ou seja, quem é o φ? É o arco cujo cosseno é meio. E quem é o arco? Aí vai ser o complementar desse aqui, né? Que esse aqui deu π sobre 6. Então, esse daqui é π sobre 3, né? Aquele é 30, né?
Esse aqui vai ser 60, não é isso, pessoal? Π sobre 3. Então, olha, quando a gente olha o desenho anterior, o φ ele vai de π sobre 6 até o π sobre 3. Nota que esse que está aqui, o π sobre 6, equivale a esse aqui, olha. Essa parte do cone aqui, que era o raiz, que deu aquele raiz de 12, olha. Que é o cone que fica mais em cima, esse aqui. E esse aqui é o cone que fica, esse aqui é o cone que fica mais embaixo. Ó, π sobre 6 a π sobre 3. Do ângulo menor para o ângulo maior. Tá? Bem, aí tu tendo agora agora está tudo definido, não tem mais nada para definir. Tá? Lembrando, pessoal, que o dx, dy, dz tem que ser substituído por r ao quadrado, seno de φ, dr, dθ, dφ. A ordem aqui não vai interessar, porque os limites são constantes. Certo? Aqui é essa integral. Vamos agora, então, transformar esta integral em coordenadas esféricas. Tá? Então, vamos fazer bonitinho aqui. Antes de transformar, vamos logo ver aqui, olha. Tá vendo esse x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado? Ó, x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual ao r ao quadrado, não é verdade? Pessoal, só um minuto, eu já vou falar com vocês, só para eu resolver o negócio aqui. Então, vejam aí se vocês estão me ouvindo. Olha aí. Então, olhem só. X quadrado mais y quadrado é igual a r ao quadrado. Então, eu posso substituir todo esse x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado da integral por r ao quadrado. Né? E o dx, dy, dz vai ser substituído por r ao quadrado, seno de φ, dr, dθ, dφ. Ok? Então, pessoal, esta integral, ela vai ficar assim, ó. É elevado a x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 sobre 2 dx, dy, dz é igual a integral tripla de e elevado a r ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vezes r ao quadrado seno de φ dr dθ e dφ. Aí o r está variando de π sobre 6 a π sobre 3. O θ está variando de 0 a π sobre 2 e depois de 0 a 4. Nota que esse 2, tu já corta com esse 2, né? Então ficou r ao cubo. Eu vou colocar a integral do outro lado. Olha só aqui. Então, aqui 3 sobre 2, dx, dy, dz, w. Isso aqui é igual. Então, a integral ficou e elevado ao cubo. Não foi isso? Não. E elevado a r ao cubo. Porque eu cortei, né? O 2 com 2. Ficou 3 vezes 2, 6 por 2 dá 3. Vezes r ao quadrado seno de φ. Vezes r ao quadrado seno de φ. Aí eu coloquei dr primeiro, não foi? Dθ e dφ. Aí, peraí, eu tinha colocado r primeiro, foi?
Cara, se eu coloquei o R primeiro, então, por que que eu coloquei... Vou mudar aqui. Eu coloquei... Vocês não falam nada. Olha aqui, defi, dteta, eu coloquei em segundo e o dr por último. Então, vou deixar assim. Pronto. Então, defi, né? Defi, dteta e dr. Pi sobre 3A, pi sobre 6. Não entendi essa parte, professora. Qual que você está falando? É do que a senhora inverteu. O que estava errado? Estava errado. O que estava errado era que eu coloquei dr, dteta e defi, mas lá no limite de integração, o defi estava primeiro. Ah, sim. Entendi. Tu concorda comigo? Então estava errado. Então a forma que a integral estava montada estava errada, porque se eu coloquei primeiro dr, o limite de integração tinha que vir primeiro em r. E eu tinha colocado primeiro em φ. Então o que é que eu fiz agora? Para não apagar lá, eu apaguei desse lado, entendeu? Entendi. Aqui, olha, 0. Dteta vem em segundo, então 0 a π sobre 2 e 0 a 4. Ok, eu vou integrando aqui de forma paralela aqui tudo já. Olha, em teta já dá para integrar. Em teta vai dar π sobre 2, porque ninguém depende de teta aqui. Então, ó, a integral de dteta é teta, vai dar π sobre 2, já vou colocar. E o do φ também, ó, vou colocar π sobre 2, é a integral em teta. A integral de seno de φ dá menos cosseno de φ de... π sobre 3 é o limite superior, né? Então, derivada do cosseno é menos seno, então aqui é menos cosseno de φ. Sobrou só essa integral para resolver, olha. 0 a 4 é elevado a r ao cubo vezes r ao quadrado dr. Isso sobrou essa. Vamos logo resolver essa parte aqui, que aí vai sobrar... Aqui vai ficar cosseno de π sobre 3, né? Então, cosseno de 60, né? Aqui vai dar menos meio, não é isso? Menos meio, menos com menos mais. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou calcular essa integral bem aqui, olha. Calcular ela bem aqui, chamar de 1. Vou colocar ela aqui. Então, essa integral, pessoal, é elevado a r ao cubo, r ao quadrado, dr. Você pode pegar e chamar o r ao cubo de u. Aí você calcula, derivada de u é igual a 3r ao quadrado dr. Então, você, no lugar do r ao quadrado dr, você coloca du sobre 3. Então, essa integral ela vai ficar assim, e elevado a u du sobre 3. Então, como é que tu resolve essa integral? Repete a constante, e elevado a u, tá? Então, aí você faz o seguinte, o u não é r ao cubo, então você vai pegar, avaliar nos limites, né? Então, olha aqui, 1/3 é elevado a r ao cubo. Quem são os limites? 0 e 4. Então, isso aqui vai ficar 1/3, aí vai ficar 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, menos e elevado a 0, que dá 1. Então, essa integral dá isso aqui. Vou colocar bem aqui, multiplicando. 1/3 é elevado a 64 menos 1. Arrumando tudo isso aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12, π sobre 12. Aí vai ficar raiz de 3 menos 1 vezes e elevado a 64 menos 1. Deixa eu só ver se bateu com a minha resposta aqui. Tá.
π sobre 12, a raiz de 3 menos 1 é elevado a 6. Então, esse é o resultado dessa integral, tá, pessoal? Só mostrar a última coisa para vocês, rapidinho. Depois eu vou organizar isso aqui, que ficou meio desorganizado, porque eu abri vários slides, mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou mostrar rapidinho no GeoGebra, esse sólido. Eu não terminei de fazer ele não, mas eu fiz, vai dar para vocês entenderem. Porque eu comecei a fazer. Olhem só ele aqui. Olha, primeiro, o que eu fiz? Olha só aqui, tá vendo aqui? Primeiro eu defini, eu deixei até aberto aqui para quem quiser copiar depois. Primeiro eu defini aqui nesse A, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só um minuto, pessoal. Aqui, olha. Aqui nesse A que está em rosa aqui, eu defini a equação da esfera. Pode olhar que é a equação da esfera aqui, olha. O x é R seno φ, cosseno θ. Eu chamei o φ de U e o θ de V. Tá? Então, esse U é o φ. Ó, o φ variando aqui de π sobre 6 a π sobre 3. Então, isso aqui define a esfera. Nota que na hora que desenha, olha como ele desenha mesmo só o pedacinho ó, da tampa. Né? E o V de 0 a π sobre 2. Só desenhei um pedacinho da esfera aqui em cima. Olha, quando eu clico em cima, tá vendo? Apareceu aqui no gráfico, é só a tampa, essa aqui é a esfera. Esse outro pedaço aqui, né? Ele vai desenhar esse cone que está aqui atrás, olha. Lembra daquele cone do raiz de 12, que é o mais alto que eu falei para vocês, o que fica atrás? Esse aqui, olha, quando eu clico nele, aí ele pinta o de trás, que é esse aqui. Esse aqui. Nota que aqui ele está definido em coordenadas esféricas. Como é que você escreve um cone em coordenadas esféricas? Você vai substituir no x e no y e no z do cone as coordenadas esféricas. E aí está aqui. Isso aqui é a equação do cone em coordenadas esféricas. Está na forma vetorial aqui. Aí depois, olha só, quando eu clico no C aqui, é o segundo cone, é esse que está mais embaixo, olha. Que é aquele que é 4 raiz de 3 sobre 3. Aqui ele está definindo em coordenadas esféricas. Aí aqui eu não tive tempo de montar a equaçãozinha para fazer a lateral, mas a lateral, olha, é o y igual a 0 e o x igual a 0, olha. Uma lateral do sólido e a outra lateral aqui. Que eu queria colocar essa lateral em coordenadas esféricas para bater certinho o sólido, como aquele desenho que eu fiz, mas eu não terminei de fazer. Mas, basicamente, o sólido é isso aqui. Esse vermelhinho aqui é o sólido. Tá? A gente está fazendo uma integral de uma função que está no R4, nisso aqui. Então, pessoal, na semana que vem, eu vou trazer mais aplicações e vou falar um pouco do cálculo de área, principalmente quem vai apresentar esse trabalho aí, essa parte das superfícies paramétricas. A aula da semana que vem eu vou focar nisso, tá? Nas superfícies paramétricas, e a gente encerra, e aí nós vamos encontrar, né, no dia do nosso trabalho, né, que vai ser ao vivo aqui, vocês apresentando no dia 7, no dia 9 é a prova, e na semana seguinte vão ser os trabalhos, a apresentação dos trabalhos finais, tá bom? Então a gente se encontra, então, na próxima aula. Um abraço a todos. Boa noite, professora.